Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. O nosso convidado de hoje é o nosso analista e consultor de safras e mercado, Gil Barabás. Tudo bom, Gil? Tudo bem, Rodrigo? Tudo tranquilo. Antes de mais nada, a gente gostaria que todos se inscrevessem no nosso canal do YouTube e habilitassem as notificações, porque de segunda a sexta-feira tem um vídeo novo das principais commodities do Brasil e do mundo. Gil, vamos começar pelo mercado de Nova York e os reflexos trazidos pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para o algodão, Gil. Ô, Rodrigo, eu estou aqui compartilhando a telinha da plataforma Safras aqui com o gráfico justamente de algodão em Nova York, né? Primeiro, o que o relatório trouxe? O relatório, ele confirmou um corte na produção dos Estados Unidos, como era esperado, estava observando a depreciação, né? A deterioração das condições das lavouras de algodão dos Estados Unidos semana após semana. Daí você teve ali um corte em termos de produtividade, né, de rendimento, né? Então, um corte de rendimento, muito em função do furacão Helene, né? Carolina do Norte, pegando ali aquelas regiões onde ele afetou, né? Ah, e daí isso se refletiu no relatório, um corte na produção dos Estados Unidos, tá? Mas só que é o seguinte, esse corte na produção dos Estados Unidos, ele teve como contraponto um aumento na perspectiva de produção da China. E esse aumento, ele superou o corte nos Estados Unidos. Então, se a gente pegar em termos americanos, houve sim um corte na produção, mas só que mundial houve um aumento, porque o crescimento na produção da China ele foi maior do que o recuo na produção dos Estados Unidos. Em linhas gerais, o cenário ainda é um cenário tranquilo de oferta, de aumento do superávit, era de 150 mil toneladas, passou para 200 mil toneladas do relatório de setembro para esse relatório de outubro, um cenário ainda tranquilo, que está indicando acomodação de consumo, um crescimento da produção em relação ao ano passado, um forte crescimento da produção em relação ao ano passado e um consumo mundial acomodado em função dos cenários econômicos, das incertezas políticas e principalmente de uma China que está andando mais devagar do que estava se esperando, né? A China é o maior consumidor, maior importador de algodão do mundo, né? Então, o mercado chinês é bastante importante. E as dúvidas em relação à economia chinesa, mesmo após o pacote de medidas do governo chinês, também explicam esse comportamento, essa leitura de acomodação em Nova York. E daí, né, Rodrigo, a gente olha no gráfico aqui de preço, o algodão no contrato de dezembro 24, né, ele chegou aí a trabalhar, voltou aí a flertar com a linha dos 70 centavos, hoje está reagindo um pouco, tem muito de volatilidade financeira, da questão do petróleo, que mexe bastante com o preço do algodão, mas o que a gente observa é o seguinte, ele testou aqui alguns topos em função principalmente das dúvidas em relação à safra americana. Veio o relatório, ele devolveu, porque o relatório, apesar de cortar, ele cortou menos do que estava se imaginando e teve a compensação da China. E daí o preço do algodão recuou e agora ele volta aí nessa situação próximo dos 70 centavos e bastante vulnerável ainda à questão financeira e principalmente aí o preço do petróleo. Né? Assim, em linhas gerais, é a leitura do relatório do USDA e do que ele trouxe para os preços do algodão no mercado internacional. Perfeito. E para o mercado interno, Gil, essa queda de Nova York, claro que ela refletiu, mas não no mesmo ritmo, né? Até porque o dólar, na máxima do dia da quarta-feira, né, dia 16 de outubro, se aproximou de R$ 5,70. É isso que está segurando um pouco, Gil? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você tem um preço internacional mais fraco, né? E você tem aqui o dólar que compensa. Então, Nova York caindo, o dólar compensa e teve um outro fator que é o seguinte: você tem também um produtor aqui interno segurando um pouco mais, quer dizer, cadenciando mais as vendas, né? Diferente de outros momentos de entrada de safra em que você tinha uma pressão vendedora maior, esse ano não, o produtor está mais capitalizado. Lógico que os prêmios nos portos para o algodão brasileiro estão mais fracos, né? Mesmo assim, o algodão brasileiro ele está mais caro que o algodão norte-americano, mas apesar disso, apesar dessa menor competitividade
competitividade em relação ao algodão norte-americano, a gente não vê uma afobação vendedora por parte do produtor aqui. Por quê? Porque já tem aí perto quase 80% da safra vendida, essa safra atual vendida pelo produtor. Então está mais tranquilo para administrar, mais capitalizado, porque fez vendas dessa safra a preços melhores do que estão agora, né? E um percentual alto de venda. Então, ele fica mais tranquilo para administrar esse fluxo de venda, né? Então, você tem o dólar que ajuda essa alta do dólar e também essa postura do produtor menos afobada do que em outros momentos de entrada de algodão no mercado. E Gil, o que a gente pode esperar até o final do ano? O que a gente deve ficar atento para o mercado de algodão? Olha, agora, normalmente, esse final de ano é um momento de entrada de algodão no mercado. O Brasil é o primeiro, né? Então, é o primeiro a aparecer algodão novo. Daí tem os Estados Unidos, que está na colheita. Você tem a Ásia entrando, China, Índia, né? Entrando com ofertas, né? Com safras de algodão. Isso tudo gera aí uma situação um pouco mais confortável para quem compra algodão no mundo. Então, o cenário externo, né? Dentro de um comportamento de demanda mais cadenciada, é um cenário de pressão externa por conta desse pico de oferta. Internamente, o que a gente pode encontrar? O dólar, essa volatilidade do dólar, para essa postura do produtor para segurar, aliviar esse cenário, né? Então, enxerga o seguinte, que você tem um espaço para Nova York cair daqui até a entrada até o final do ano, né? Então, por conta desse aumento de oferta disponível. O que pode compensar seria o dólar, né? Então, esse cenário do dólar, essa questão financeira e principalmente aí no radar, qual vai ser a decisão do Fed em novembro, pode servir como contraponto a esse sinal mais negativo dos preços que a gente tem daqui até o final do ano. Perfeito. A gente gostaria de lembrar que todas as informações que o Gil está nos passando tem na nossa plataforma de safras. É só acessar o site de safras, safras.com.br, e solicitar uma demonstração gratuita. Além disso, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, que vão aparecer na tela. E gostaria de agradecer a sua presença, Gil, e até uma próxima oportunidade. Olha, eu que agradeço o bate-papo aqui, Rodrigo, e esperando aí a próxima. Abraço a todo mundo. Abraços!